cá estamos. Beleza, então seguimos. Então, gente, a minha alcunha favorita de todas essas aqui, com certeza é a de músico. Eu me vejo primeiro como músico na vida. Acho que o resto das coisas que eu faço, na verdade, são hobby. Mas como eu não consegui viver de música, às vezes as pessoas acham que a música é meu hobby, né? Só que essa é realmente a minha identidade primária, vamos dizer assim. Mas eu pago as minhas contas, trabalhando como consultor, como professor, como designer organizacional. E nos últimos 10 anos eu venho estudando muitos campos diferentes, venho estudando bastante ciências sociais, bastante pensamento sistêmico, complexidade, tenho uma trajetória no mundo da facilitação já de muitos anos também. E normalmente quando eu falo das coisas que eu estudo, as pessoas elas me veem igual esse cara aqui, daquele meme. Um doido maluco falando um monte de coisa esquisita, e eu olho para a cara das pessoas e elas me lembram o meme da Nazaré Tedesco, né? Fazendo ali grandes cálculos matemáticos para entender o que eu estou tentando dizer. Então hoje eu prometo a vocês que eu vou trazer a minha leitura sobre esse tema que eu quero trazer para vocês de uma forma acessível, didática, né? E bem mastigadinha. Então o workshop barra apresentação que eu quero fazer aqui para vocês hoje, eu nomeei ele de Algoritmo Social dos Privilégios. E eu quero basicamente fazer um convite a vocês para a gente desvendar, né, os recursos e as regras não ditas que definem as nossas posições sociais. E eu vou fazer isso utilizando a teoria social do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, bem relevante. E aí eu vou trazer alguns conceitos dele aqui. A minha apresentação inicial ela vai ser bem rápida e depois a gente vai conversar sobre esses conceitos, tentando aplicar nas nossas próprias vidas, nos nossos próprios contextos, beleza? Então, eu quero começar com vocês aqui fazendo uma provocação, começando com uma retórica, basicamente, que é o seguinte: se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos perceber que ah, existem famílias que estão no poder e concentram recursos materiais há muito tempo, né? E existem algumas pessoas que parecem dar mais sorte do que outras. E a sorte aqui, por favor, entre aspas, né? Por quê? Por que será que isso acontece? Porque algumas pessoas elas têm mais facilidade que outras para navegar certos meios, né? E porque determinados grupos sociais acumulam tanto poder, tantos recursos no decorrer do tempo. Bom, vocês provavelmente já entraram em um lugar, né, que pode ser um evento, uma reunião qualquer, ou uma festa, e talvez você tenha se sentido mais ou menos deslocado ou deslocada, né? Talvez você tenha sentido que ali é um lugar que você pertence, talvez você tenha sentido que ali é um lugar que você não pertence. E a minha provocação aqui para vocês é que essa sensação de pertencer ou não, ela não é algo aleatório, mas ela é um resultado de algumas regras escritas e alguns recursos que vai definir quem encaixa melhor e quem não encaixa, né? A real aqui, gente, é que ninguém começa do zero dentro do mundo social. Tem pessoas, na verdade, que começam no negativo, já começam com -10, -15. Se você for preto e mulher, por exemplo, você pode ter certeza que você não está começando do zero, você está começando abaixo dele, dependendo das condições materiais, do contexto onde você nasceu, né? E para a gente entender ah, essa proposta do Pierre Bourdieu para a gente analisar essa questão de posições sociais e privilégios, eu quero trazer para vocês então os tipos de capitais que ele definiu, que nos ajuda a ter uma compreensão mais aprofundada de como o poder circula dentro da sociedade. Nós estamos acostumados a pensar em capital de forma econômica. Quando eu falo a palavra capital, a associação mais comum é a gente pensar em capital econômico, né? O Bourdieu ele vai trazer uma leitura que nos propõe mais três outros tipos de capital além do capital econômico, tá? Ele vai trazer uma noção de capital cultural, que são basicamente os conhecimentos, as referências que a gente tem, o tanto que a gente foi exposto a uma variedade cultural e por aí vai. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês aqui algumas perguntas reflexivas sobre o capital econômico,
para vocês já entenderem como isso pode ir além de dinheiro, propriamente dito, né? Quando a gente pensa em capital econômico, a gente pensa diretamente em grana. Mas, na verdade, o capital econômico ele também é a herança de possibilidades materiais que você recebe. Por exemplo, lembra aí, quando você tinha ali uns 15 anos de idade e você queria alguma coisa cara, o que que acontecia? Seu pai, sua mãe dizia que não podia ou você simplesmente recebia aquilo que queria? Ou talvez você tenha estudado numa escola pública, ou talvez tenha estudado numa escola particular, talvez você tenha feito os cursos, esportes, natação, aulas de dança, aulas de música, né? E olhando para a sua família, para o seu núcleo familiar, seu núcleo familiar possui uma propriedade no seu nome, possui uma casa própria, né? Possui mais de uma. Tudo isso são indicadores de capital econômico. Quando a gente olha para o capital cultural, a gente vai falar sobre outros aspectos. Eu vou perguntar para você, por exemplo, é, teve alguma coisa que você aprendeu em casa ou algum tipo de referência culta que você recebeu em casa que te fez ser mais respeitado ou respeitada em certos ambientes? Você, quando adolescente, quando criança, você cresceu indo a museus, a teatros, a shows, vendo sempre filmes do cinema que ganhou o Festival de Cannes, por exemplo. Tudo isso são indicadores de capital cultural. Se você não fez essas coisas, então você tem menos capital cultural dentro daquilo que é tido como capital cultural desejado dentro de uma sociedade capitalista, né? Já o capital social, ele vai falar sobre basicamente as pontes, as redes às quais a gente pertence, né? E o tipo de oportunidade que a gente consegue pelas pessoas que a gente conhece, né? É fácil você entender até onde vai o seu capital social. Pensa, por exemplo, se você precisar de uma indicação de uma oportunidade para uma oportunidade de trabalho, né? Você conhece alguém perto de você que tem um poder de decisão, né? Você já conseguiu alguma oportunidade na sua vida porque você foi indicado para alguém? Né? Você sente que quando você precisa de algo, de resolver determinados tipos de problema, a sua rede mais próxima consegue ajudar você a resolver esse tipo de problema? Então, tudo isso se enquadraria como aquilo que o Bourdieu chama de capital social. E por fim, a gente tem um que é um pouco mais difícil de entender, que é um capital simbólico, que é basicamente a forma como a sua presença, ou seja, a forma como você se veste, a linguagem que você utiliza, o seu sotaque, né? Como isso acaba gerando um prestígio automático ou acaba fazendo você ser percebido não tão bem assim, né? Então, pensa bem, o seu jeito de falar, o seu sotaque, a sua postura, isso já fez você ser tratado melhor ou pior em algum contexto? Você, quando entra numa reunião formal, você se sente confortável ou se sente desconfortável? Você sente que as pessoas param para ouvir você quando você está falando? Ou você precisa fazer um grande esforço para ser ouvido? Isso tudo é capital simbólico, né? É a forma como nós somos percebidos e o poder simbólico que é exercido nas nossas relações a partir desse tipo de capital que a gente vai acumulando. Então, a provocação que eu quero fazer aqui para vocês é que ninguém escolhe nascer com mais capital simbólico do que capital econômico ou com determinado acúmulo de capital. Esses capitais eles podem ser herdados do nosso núcleo familiar e do meio onde a gente cresce, né? Ou eles podem ser adquiridos. Você pode ter, por exemplo, mudado a sua mobilidade social ao acumular mais recursos na sua vida. Talvez você tenha nascido numa família pobre, mas você teve acesso à escola. E isso fez com que você aumentasse seu capital cultural e o seu capital social. E com o tempo você conseguiu converter esse capital cultural e social em capital econômico, certo? E isso também mudou. Então, a forma como você se veste, a forma como você se fala, a forma como você se posiciona e também mudou a sua relação com o seu capital simbólico, né? Então, as pessoas, elas ou herdam ou adquirem esses capitais todos. Inclusive, tem toda uma discussão para a gente fazer sobre a naturalidade que algumas pessoas têm, né, quando elas herdam determinados capitais. Por exemplo,
Às vezes uma pessoa ela pode não ter tanta grana, mas ela pode ter vivido num meio de artistas. Então ela teve um grande capital cultural ali herdado, enquanto ela não teve herdado nada, quase nada de capital econômico, né? Essa pessoa, por ter nascido num meio artístico, talvez ela ande com grande naturalidade em museus, em teatros, em ambientes onde o conhecimento cultural ele é significante. Agora, uma pessoa, às vezes, sei lá, pensa, por exemplo, numa pessoa que trabalha com agronegócio, ganhou muita grana, mas nunca foi para a faculdade, nunca teve contato com arte. Essa pessoa provavelmente não teria tanta naturalidade transitando num museu, embora ela seja muito rica, certo? Então, os capitais eles são adquiridos ou são herdados, né? Mas não é uma escolha consciente de ninguém nascer com mais ou menos deles. E um outro, tudo bem aqui nos capitais, galera? Alguém quer perguntar algo? Os conceitos são bem claros, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar ou comentar algo? Beleza. Então, eu vou trazer para vocês um segundo conceito aqui, que é o conceito de hábitos. O que é o hábitos? O hábitos ele é basicamente aquilo que você está disposto a fazer de forma inconsciente em um determinado espaço, né? As coisas que você gosta ou deixa de gostar muitas vezes estão relacionadas com o seu hábitos, né? Hábitos é uma palavra que está ligada à palavra do português que a gente conhece, hábito, certo? Só que aqui, o que o Bourdieu está chamando de hábitos é basicamente o campo de disposições inconscientes, né? A forma como a gente pensa, sente e age sobre algo sem pensar, sem ter que processar algo ali. É quase como se o hábitos ele fosse um GPS social, um mapa interno que a gente tem que vai dizer qual é a nossa disposição de ir para um lugar ou para outro, né? É um GPS que vai dizer para a gente que ali a gente sabe determinadas regras ou a gente não sabe determinadas regras. Vamos entender o nosso hábitos? É fácil. Pensa, por exemplo, em uma comida, uma música ou um estilo de roupa que você considera de bom gosto. O gosto musical, ele é uma das primeiras coisas que a gente começa a desenvolver na vida, né? Eu não sei como foi para vocês, mas os meus pais, eles gostavam muito de música brasileira, mas também gostavam, meu pai especialmente gostava de rock dos anos 60, dos anos 70 e anos 80. E eu lembro até hoje, como eu, quando adolescente, eu aprendi muito rápido a gostar de rock e tirar onda com quem gostava, por exemplo, de pagode, né? Foi muito rápido para mim. O preconceito musical, ele é um dos primeiros a surgir, né? E se eu olho para trás, eu aprendi esse desgosto e esse gosto com meu pai, com a minha família. Foi algo que eu herdei ali, né? A mesma coisa com comida. Tem comidas que a gente gosta mais do que outros. Tem comida que a gente acha de mau gosto, né? Tem música que a gente acha cafona. Tem roupa que a gente acha cafona, né? Para pensar alguma certeza dessa que você tem sobre algo que é bom ou algo que é ruim e pensa de onde é que veio isso? Onde é que você aprendeu isso? Essa aqui foi provavelmente uma das coisas mais chocantes que eu tive contato ao aprender mais sobre a teoria do Bourdieu, né? Foi muito triste, porque depois de um tempo eu percebi que nada do que eu gosto é porque eu não gosto mesmo. Ou nada do que eu gosto é porque eu gosto mesmo. Parece que tudo foi construído socialmente e influenciado pelas pessoas ao meu redor. E eu me achava bem diferentão, assim, nossa, eu gosto de tanta coisa. Coisa nenhuma, é só uma influência do meu meio, né? Então, nós herdamos, né, esses recursos de uma forma desigual, desbalanceada, e a gente incorpora esse jeito de ser a partir daquilo que a gente constrói socialmente, daquilo que a gente aprende socialmente. E isso vai definindo onde a gente se sente mais em casa e onde a gente se sente deslocado, né? E aí tem uma outra coisa super interessante aqui, que é o seguinte: nós transitamos em campos diferentes dentro da sociedade, né? Eu, por exemplo, transito muito no meio corporativo, mas eu também transito no meio artístico. Então tem um campo social corporativo, tem um campo social artístico, tem um campo social do esporte, tem um campo social da família, né? Tem um campo social religioso, tem um campo social da educação. Então, o Bourdieu ele ajuda a gente a fazer uma distinção de campos.
E um campo, o que que é um campo? É basicamente um espaço social estruturado onde existe uma disputa por recursos, uma disputa por capitais, né? No campo acadêmico, você vai ter uma disputa ali por capital cultural e capital simbólico relacionado a publicações e capital social relacionado a quem você publica, né? No campo do esporte, você tem uma grande questão em torno do poder simbólico, do capital simbólico ali, que é adquirido por quantas vezes eles ganham determinados campeonatos, que eles vão acumulando medalhas. O que é uma medalha se não um elemento simbólico? Né? Então, em diferentes campos, nós vamos ter diferentes hábitos, diferentes disposições a agir de tal maneira, né? E dentro desses campos, nós também vamos ter opiniões fortes que são tomadas como visões gerais e como senso comum. Deixa eu abrir aqui para Raquel e aí eu continuo. Eu queria aproveitar isso que você está trazendo e eu me lembrei imediatamente de uma sensação que eu tive da última vez que eu fui numa missa. Uhum, Eu fui numa missa de sétimo dia na Igreja Católica e no meio daquele movimento lá, eu fiquei me perguntando, poxa, por que que eu não venho mais aqui, né? Por que que eu não uhum, frequento mais a igreja, já que eu fui criada na Igreja Católica, né? Hoje não é a minha religião, mas eu fui criada. uhum, E aí eu percebi que eu não conseguia acompanhar a missa. Antigamente, eles davam uns papeizinhos, uns folhetos no início, quando você entrava na igreja, para você poder acompanhar a missa. Agora não tem mais isso. Eu não sei se por uma questão de economia, porque aquilo fica caro de imprimir, sei lá, mas pelo menos nas últimas igrejas que eu fui, eu não encontrei mais o tal do papelzinho. E uhum. as pessoas que frequentam aquele lugar já sabem a missa meio de cabeça. Então você vai se sentindo cada vez mais deslocado, porque vai entrar um canto, vai entrar alguma coisa que você tem que falar, que você tem que acompanhar o padre, e você não sabe, você não consegue seguir. Então, algo que ao invés de te atrair, te coloca para fora, porque aqui não é o teu lugar, você não vem aqui, entendeu? Você não frequenta, então você não é dessa patota. Eu me Ó, senti muito assim. Eu falei, nossa, é por isso que eu não venho, sabe? Porque eu não me encaixo. É meio estranho isso, né? muito bom esse exemplo, muito bom esse exemplo. Excelente, Raquel. Isso conecta diretamente com o próximo elemento e último que eu quero trazer para vocês, que é sobre as regras não escritas dentro dos campos sociais. Então, pela história que a Raquel contou, parece que tem uma regra não escrita ali que diz que você tem que saber a missa de cor. Ninguém te falou isso, mas todo mundo sabe, né? E essas regras não escritas é o que o Bourdieu ele chama de doxa. Doxa é uma palavra do grego que quer dizer opinião, tá? Quando você fala de uma opinião ortodoxa, está falando de uma opinião alinhada, certo? Uma opinião comum. Quando você fala de uma opinião heterodoxa, está falando de uma opinião diferente do comum, certo? Então, o doxa é basicamente uma opinião que ela é tão forte que ela vira senso comum. Como, por exemplo, o pressuposto, a regra não dita de que você tem que lembrar a missa de cor. Se você não lembra a missa de cor, então você não pertence a esse campo, certo? E aí vai ser mais fácil para as pessoas lembrarem a missa de cor se elas têm toda uma construção social dentro da vida delas na igreja, em que elas foram aprendendo, elas foram internalizando a disposição, o hábitos, né, de que aquilo ali é o certo a se fazer naquele campo. E isso é natural para quem pertence àquele campo. Né? Agora, beleza, estamos falando aqui de um campo social que é o campo da igreja. Agora pensa no campo do seu trabalho. Quantas regras não ditas não tem no campo do trabalho? Né? Você vai falar com seu chefe, você sabe que você não pode interromper o chefe. Alguém falou isso? Ninguém falou, mas você sabe que não, né? E então, eu quero recapitular aqui com vocês esses conceitos todos que eu trouxe para vocês. Trouxe para vocês quatro tipos de capitais, certo? Então a gente tem capital econômico, capital social, capital cultural e capital simbólico, certo? Sendo que capital econômico não é só sobre grana, mas a herança de possibilidades materiais que você recebeu, né? E sendo que capital social não é popularidade, mas é
quantas pessoas próximas de você te conhecem que podem te ajudar a mobilizar recursos e podem fazer você ter acesso a oportunidades, certo? Eu posso não ser nada popular e ainda assim ter capital social elevado, ok? E capital cultural não é só sobre quantos livros você leu, né? Mas é sobre toda a exposição que você teve àquilo que é considerado culto numa sociedade capitalista, certo? E o capital simbólico é basicamente a forma que a sua presença, sua fala, seu jeito de falar, seu jeito de se portar, seu jeito de se vestir, a forma como você é percebido. E o impacto que isso tem dentro dos campos onde você participa, né? Então, o campo social ele é basicamente um espaço estruturado onde há uma disputa entre recursos, e o hábitos é basicamente a nossa internalização das regras não ditas de um sistema que é o doxa, né? Das regras não ditas de um campo que fazem a gente agir, pertencer mais ou pertencer menos àquele espaço. Ufa! Felizmente, a segunda parte não exige que vocês lembrem de nenhum desses nomes. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a teoria social do Bourdieu, eu recomendo muito que vocês leiam um livro chamado A Distinção, do Bourdieu. É um livro onde ele apresenta todos esses conceitos. Por um acaso, ele é um cara que escreve muito bem, de um jeito muito fácil. Então, você não precisa ser uma pessoa conhecedora das ciências sociais para você entender o que ele está dizendo. Eu recomendo muito a leitura desse livro dele, é bastante elucidativo. E nesse livro ele discute muito também questões relacionadas a gosto, um pouco daquilo que a gente estava falando ali, né? E como o gosto ele é socialmente construído e como o gosto ele é definido mais pelo que a gente não gosta do que pelo que a gente gosta. Muitas vezes a gente afirma aquilo que a gente gosta ao dizer o que a gente não gosta. E isso tudo é construído socialmente, né, pelos campos em que a gente participa, dentro dos campos em que a gente participa. É meio triste, na verdade, compreender a teoria dele, porque a gente entende que, na verdade, a gente não gosta das coisas, não é porque a gente não gosta, mas é porque a gente quer pertencer a algo. E para a gente não pertencer a algo, a gente tem que deixar de gostar de algumas coisas e gostar de outras, né? Isso faz com que a gente se distingua, com que a gente se perceba como parte de um movimento. Algum comentário ou pergunta aqui, antes da gente seguir para a nossa parte interativa, segunda parte? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar algo? Se quiser Eu escrever, de queria fazer repente, um no chat comentário. também. Manda brasa, manda brasa. Pode fazer. Posso falar? Sim. Boa noite a todos. Cumprimentar você aí, Ravi, por essa iniciativa. Eu acompanho há pouco tempo o seu trabalho, faço parte daquela comunidade. E quando eu vi assim o tema desse encontro, né, o algarismo social dos privilégios, eu fiquei muito atraído para ver que tipo de discussão ia ser trazida nesse encontro. Eu, particularmente, já li algumas coisas de Bourdieu, porque eu já estudei ciências sociais aí já faz bastante tempo, mas essa questão do hábitos e essa questão dos capitais que você trouxe, elas acabaram me fazendo com que eu voltasse aí aos tempos de universidade e lembrasse um pouco desses conceitos que são conceitos que eu tenho. A consideração que eu queria fazer é assim, o que fazer com tudo isso, né? Então, eu vejo duas perspectivas distintas. O primeiro é que essas coisas elas reforçam a gente sobre o conceito de alteridade, né? Então, assim, existe um outro que é totalmente diferente da gente e que esse outro, ele, assim como nós, é um ser social também, mas ele tem lá as idiosincrasias dele, ele tem as diferenças dele, né? Então, quando a gente começa a lidar com esses conceitos, muito embora a lente que a gente esteja usando seja uma lente voltada para a questão social,
eu acho que ajuda muito a gente reconhecer essa existência realmente do outro, não é? Que não tem nada a ver com a gente. Então, isso, isso de certa forma, particularmente para mim, me ajuda muito. Quando, às vezes, você entra assim numa discussão, ou um ponto de vista que não é compartilhado pela outra pessoa, quando você tem essa noção muito clara com você, fica mais fácil você lidar com esse tipo de situação, né? Você não explode, né? Porque você reconhece ali que é uma pessoa diferente de você e o seu dever de casa é justamente tentar mostrar para ela o seu ponto de vista diferente de uma maneira civilizada e por aí vai. E a outra coisa, aproveitando esse comentário que a colega fez, da igreja, né, do exemplo da igreja, então é assim, a segunda perspectiva. Em que medida a gente deixa que essas, vamos chamar de convenções ou regras não escritas que você comentou, elas influenciam a gente. Então, assim, você vai na igreja para você buscar ali um encontro com Deus, né? Vamos colocar assim, não, eu quero ali entrar num momento de religiosidade, de oração com Deus. Mas você deixa se influenciar pelas convenções sociais das pessoas ali, do grupo social da igreja, que não tem nada a ver com o objetivo precípio da sua ida àquele local, né? Que é um momento muito particular. Então você estraga, vamos dizer assim, o seu momento pessoal com Deus que você foi buscar ali por conta de uma convenção social. Em que medida você vai deixar essa convenção social atrapalhar esse seu livre-arbítrio, essa sua vontade de ir lá e ter esse encontro seu com Deus, né? Então a gente tem que entender também e tem que meio que passar por cima dessas coisas, sabendo que são problemas que a gente vai ter no dia a dia mesmo, porque viver em sociedade é isso, né? São todas essas coisas aí conectadas e a gente não pode perder as nossas convicções por conta dessas coisas, né? Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que a gente tem que buscar com tudo isso uma maneira de interagir melhor com esse mundo, né? Eu acho que é por aí. Boa, Rodolfo. Obrigado, meu caro. É isso, eu acho que compreender o algoritmo, né, compreender as regras do jogo, isso nos possibilita, talvez, no mínimo, desafiar as regras do tabuleiro e tentar, na medida do possível, subvertê-las, né? Isso quando a gente consegue identificar esses doxas, essas regras não ditas, porque a maior parte do tempo a gente está no piloto automático. E eu acho que é aí que está talvez a beleza das ciências sociais, em ajudar a gente justamente a entender os mecanismos que fazem a gente entrar nesse piloto automático e talvez aumentar a nossa capacidade de influenciar o nosso meio, mesmo que a gente não consiga mudar totalmente, né? Então, dentro desse jogo social que a gente está jogando, tudo indica que acumular os capitais vai ser muito mais eficiente do que a gente ser realmente competente em alguma coisa. Porque no fim do dia, a gente está aí disputando recursos dentro de diferentes campos em que a gente participa, né? Esses capitais, eles vão definir quem pode, quem não pode e quem nunca poderá assumir uma determinada posição. Então, se a gente quer discutir mudança social, se a gente quer discutir qualquer tipo de transformação dentro dos sistemas sociais, revelar esses mecanismos, revelar esse código, essas regras não escritas, é o primeiro passo para a gente falar sobre transformação social real, né? E aí, minha gente, eu quero parar o falatório aqui e vou querer convidar vocês agora para a gente fazer algumas rodadas de conversa. Nós estamos aqui com 27 pessoas. Eu acho que a Carol vai sair dentro desse processo, né? Então a gente vai ter aqui mais ou menos 25, 24.
e eu quero fazer com vocês aqui um pouco de um 2 4 todos. Não sei se vai ser um 2 4 todos. Acho que eu vou pegar a sugestão do Fernando ali, a gente vai fazer um 3 3 ao invés de um 2 4. A gente está com um número mais baixo de pessoas aqui. Basicamente, o que vai acontecer é, eu vou primeiro trazer para vocês uma pergunta reflexiva individual, depois vocês vão conversar em trios, depois vocês vão passar para outro trio e a gente vai vir na plenária aqui a cada ciclo que vocês fizerem para ouvir como estão sendo as reflexões de vocês. Beleza? Então eu vou trazer perguntas aqui, depois a gente vai para salas, depois vocês voltam, a gente conversa um pouco e vai de novo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ravi, Diga lá. tem chance de eu fazer uma pergunta rápida para você? Opa, claro, desculpa, foi rápido, né? Manda brasa, querido. Não, eu queria saber na sua experiência como que essa lente te ajuda no design organizacional dentro de uma organização, porque a Uhum, gente sabe também que, acho que reforçando um pouco o que o Rodolfo disse, nós não somos sozinhos e cada um traz uma contribuição e a gente tem que trabalhar em conjunto com outros, cada um com a sua uhum, característica. Como que uhum. você usa essa lente do Bourdieu para você se localizar quando você está intervindo num local que com certeza tem as idiosincrasias, porque na maior parte das organizações as estruturas hierárquicas são montadas por causa de idiosincrasias. Essa é a minha pergunta. Perfeito, perfeito. Olha, eu uso de diferentes formas, tá? Primeiro, eu gosto muito de fazer um mapeamento de doxas. Então, eu conduzo uma investigação qualitativa nas organizações, entrevisto pessoas, documento essas entrevistas, extraio narrativas dali e, a partir dessas falas, eu consigo identificar padrões recorrentes de problemas que as pessoas enfrentam naquela organização. Então, vamos supor que eu tenho uma narrativa, por exemplo, que fala sobre um clássico dilema de uma área de pós-vendas que tem que lidar com vendas que foram feitas é, de forma abusiva, vendendo coisas que eles não conseguiriam entregar. É um clássico, né? E aí eu falo com a galera de vendas, eles falam que são obrigados a vender porque senão eles não recebem a participação no lucro. Não participam, não recebem a PLR deles, eles têm que bater a meta, então eles acabam vendendo mesmo sabendo que eles não vão conseguir entregar aquilo depois. Então isso gera uma dor de cabeça para a galera de pós-vendas e faz com que a galera de vendas ali venda, né, a qualquer custo. Eu posso chegar com o meu mapeamento e fazer uma análise dizendo, olha, parece que tem um pressuposto aqui de que é mais importante eu bater a meta do que eu realmente atender o cliente. Eu poderia colocar isso como um doxa, como uma regra não dita, né? E revelar isso para a organização, para os times e a gente ter uma conversa sobre esse pressuposto e entender como é que isso influencia as nossas ações. Então, um dos usos da teoria do Bourdieu que eu gosto muito é a gente discutir as regras não ditas, os doxas, né? E eu acho que isso é uma abordagem especialmente útil para a gente abandonar aquela noção que é muito difundida no meio corporativo de discutir modelos mentais ou mindset, né? Que é uma discussão que traz uma perspectiva do ser humano como se ele tivesse um software rodando dentro da cabeça dele, um modelo que eu consigo lá tirar da cabeça dele e dizer qual é, né? Então, o Bourdieu, ele oferece para a gente algo muito mais interessante que é, vamos discutir as opiniões? Vamos discutir as opiniões engendradas, cristalizadas, não questionadas, né, dentro da organização, sem a gente dizer que isso é um modelo mental de alguém, ou sem eu querer imprimir isso como uma visão de mundo cristalizada. Então, essa é uma primeira aplicação. Outra coisa que eu acho interessante é a gente pensar em como a gente desenha espaços nas organizações para que a gente lide com essas desigualdades de capitais, né? Então, muitas vezes a gente vai estar ali em espaços criativos, espaços de trabalho, onde a gente vai exigir que as pessoas elas tenham ali um certo nivelamento de capital cultural, por exemplo, é, ou a gente vai favorecer mais pessoas que são melhor conectadas, que têm um capital social maior. Então, como é que eu desenho estruturas dentro de organizações, né, que ofereça uma chance maior, que maximize a chance das pessoas de aumentarem seu capital social dentro da organização?
ou que não seja dependente, não seja tão suscetível à influência, ao lobby interno, né, por processos de votação, por exemplo, onde as pessoas podem influenciar umas às outras porque elas têm um capital social maior, etc. e tal. Então é aí que dentro do contexto organizacional eu vejo uma aplicação bastante prática assim da teoria do Bourdieu, né? Além disso, a gente pode pensar na noção de campos também, né? Identificando os diferentes campos que estão em disputa dentro de uma organização. Eu posso olhar, por exemplo, para o campo da tecnologia, o campo tecnológico dentro da organização. Quais são as regras não ditas, né, dentro desse campo tecnológico dentro da organização? E se eu olho para o campo burocrático, o campo da burocracia, quais são as regras não ditas? Então, ele oferece para a gente, né, uma tipologia conceitual que permite a gente analisar muitas dinâmicas de poder dentro das organizações, né? E é isso, meu cara. Tá Uma ótimo, visão obrigado. geral. Beleza. Algo mais Fala, aí? Ravi. Diga. Vamos de 1, 2, 4 todo mesmo que dá. Dá, né? Dá, Beleza. Você me tá ajuda aí nos tranquilo. breakouts, meu caro? Ajuda, a hora que você mandar eu abro aqui. Então, ó, vamos começar, galera, com a reflexão individual. Eu quero que você, enquanto indivíduo, pense numa situação específica onde você sentiu que você se encaixava perfeitamente ou que você destoava completamente. Qualquer tipo de situação, pode ser na sua família, numa festa de família, pode ser no trabalho, pode ser com um grupo de amigos, né? Identifica aí uma situação e já vai refletindo sobre os capitais que você herdou, incorporou, adquiriu aí, que fez você se sentir assim. Será que você se sentiu deslocado, deslocada porque você não tinha o tipo de capital cultural que era exigido ali? Talvez porque você não estava tão bem conectado socialmente, talvez pela forma como você fala, o seu sotaque, seu capital simbólico, né? Talvez pelos recursos materiais que você tinha ou deixou de ter. Pensa aí numa história. Beleza. Imagino que vocês já devem ter uma historinha, né? E agora o meu convite vai ser o seguinte: vocês vão em dupla. Se você não quiser revelar a história total, você pode revelar mais sobre como você se sentiu e trocar uma ideia aí, tá? Vocês só vão revelar a história em si em duplas, não se preocupem, vocês não vão ter que falar sobre ela em plenária se vocês não quiserem, beleza? Eu sei que pode ser desconfortável falar sobre esse tipo de história, sobre privilégio, tá bom? Mas a gente vai entrar agora em duplas e aí eu gostaria que vocês conversassem em duplas sobre essa história que você identificou e sobre quais foram os tipos de capitais que estavam em jogo, qual era o campo que você participou. Beleza? Alguma dúvida sobre a instrução, a consigna, gente? Tá claro? Vamos nessa, então. Então pode mandar brasa, Fê. Você tá criando aí? Acho que ele travou. É. Na verdade, eu já abri aqui. Vamos ver se Opa. abriu aí pra vocês? Agora foi. Agora. Tá. Demorou um tempo. Demorou teve um delayzinho ali. É, eu vou sair que estão fechando aqui. Daqui a pouco eu vou ter que dormir aqui. Pode ir lá, Carol, tá tranquilo. Ravi, Valeu. Ó, soltei lá a gravação, Ravi, o pessoal tá chegando aí já de volta. Beleza. E aí, galera, deu certo? Conseguiram conversar um tiquinho? Tô curioso para ouvir algumas vozes, não vai dar para todo mundo falar, mas eu queria saber o que que emergiu como padrão aí. Vocês perceberam algum tipo de história associada a um tipo de capital mais comum? Queria ouvir um pouco de cada grupo, assim. Quem topa contar um pouquinho do que vocês falaram? Oi, Ravi, eu posso contar. No nosso, a gente pegou dois padrões, que era um, quando a gente não consegue ser puxa-saco e bajulador, a gente começa a se sentir fora do peixe fora da água.
E que quando a gente está no espaço onde a gente não é a gente, o corpo começa a gritar e a gente fica doente. Teve vários casos de pessoas que começaram a sentir doenças e questões, e depois passou. Quando saíram daquele lugar, passou. Sararam. Eu me incluí. Uau, muito bom, muito bom. Pois é, né? Parece que tem um doxa muitas vezes no meio corporativo, uma regra não dita ali, né, que diz que se você quiser ser aceito e pertencer, você vai ter que puxar o saco de alguém. Vai lá, Rodolfo. Assim, não vou falar em nome do grupo, porque eu nem combinei isso lá com as colegas que estavam comigo, mas basicamente eu acho que foram duas que trouxeram as suas experiências. A coisa ficou entre o capital cultural e o capital social, né? Então, foram situações apresentadas ali que a pessoa chegou num ambiente e se sentiu assim muito deslocada no ambiente, né? Por conta das pessoas que estarem ali, estarem com outros pensamentos, outras ideias e compartilharam, compartilhavam experiências bem diferentes daquelas experiências que que elas tinham, as expectativas ali naquele momento eram bem diferentes, então a coisa ficou orbitando um pouco aí entre o social e o cultural. E eu particularmente pensei assim numa situação relacionada que aconteceu comigo, né? E eu tentei encaixar aqui, ficou assim até um pouco difícil, mas eu chutaria aqui que seria a situação cultural, que foi assim, eu fui convidado para participar de um jogo de beach tennis, né? Com pessoas que eu não conhecia. Cheguei lá e já me deparei assim com um cara olhando para minha raquete e dizendo que a minha raquete era uma raquete ruim, porque era muito barata, entendeu? Então ele já me descredenciou ali, naquele momento. E aí, durante o jogo também, às vezes tinha aquela cobrança, pô, você errou essa bola era fácil, papapá, papapá. Então, assim, você acaba ficando desconfortável porque você foi ali para um momento de descontração, né? Pô, ninguém vai dar a vida ali para ganhar aquele jogo. Se ganhar, ótimo, se perder, ótimo também, e não muda nada. O que é importante é você ir ali, se divertir e tal, brincar. Mas não, tem uns caras que levam aquilo ali a ferro e fogo. Então, é aquilo que eu falo, as expectativas que cada um cria dentro do ambiente que está participando, né? E aí você Uhum. acaba deixando uma pessoa desconfortável porque você está com uma expectativa totalmente diferente. Então, assim, a regra não escrita daquele encontro ali era o seguinte, ó, pessoal, a gente está vindo aqui para se divertir, ok? Vamos todos aceitar isso aí. Só que isso aí não foi conversado antes, né? Então você acaba gerando ali, se sentindo desconfortável, porque, pô, tem uma cobrança em cima de você que, pô, cara, eu não sou profissional disso aqui, não, eu tô brincando, tô divertindo. Perfeito, Então, perfeito. é Muito nesse bom sentido. muito bom esse exemplo, Rodolfo, porque esse tipo de campo, né, o campo do esporte, ele é um campo que ele tem muitas regras não ditas, né, especialmente sobre vestimenta. Parece que tem um jeito de se vestir para quem vai na academia, parece que tem um jeito de vestir correto para quem joga determinado tipo de esporte. Ninguém te falou que você tinha que se vestir assim, mas você já tentou ir diferente? Já viu a forma como as pessoas olham para você? Né? Parece que tem determinadas marcas de prestígio que são as mais corretas de se utilizar. Parece que tem um equipamento com um custo associado correto. Né? Então tem uma série de doxas ali que contam pra gente uma história é, que é diferente daquilo que a gente esperava. Né? O Rodolfo, por exemplo, ele vê como algo que deveria ser apenas um espaço de lazer, de diversão, mas na prática, né, as pessoas elas estão ali discutindo se o capital econômico dele é o suficiente para adquirir uma raquete. Né? Então, muito bom. E mais, gente? Temos outras vozes aí? Alguém quer trazer mais alguma coisa?
do que vocês conversarem em outro grupo? Sim, não? Ravi, o meu grupo a gente teve muita questão social, né? O capital social aí praticamente dominou os exemplos. Uhum. Mas teve um exemplo, que eu fiquei na dúvida, que envolve a questão de gênero, né? Quando, por exemplo, é uma mulher chega num ambiente masculino. E eu fiquei na dúvida, qual capital que seria isso, assim, quando envolve essa questão de gênero, dentro da teoria que se apresentou aí. Perfeito, perfeito. As questões de gênero, elas geralmente estão mais associadas a questões simbólicas, tá? O fato de eu ser homem e eu falar grosso, né, e eu ser percebido como dentro de uma sociedade falocêntrica, de que um homem, por exemplo, é mais competente que a mulher, isso é um doxa, né? Isso geralmente vem em uma função simbólica, do que aquele gênero simboliza. Depois de algumas discussões sobre gênero, o Pierre Bourdieu ele também trouxe o capital corporal, que são as coisas que os nossos corpos, a forma como os nossos corpos ocupam determinados campos, espaços, né, e acabam tendo maior ou menor influência dentro daquele campo. Eu acho que isso foi uma forma que ele encontrou de se inteirar das discussões de gênero. Mas tem pessoas muito melhores para falar sobre gênero do que o Bourdieu, né? A teoria dele não precisa dar conta de tudo também. Mas eu associaria mais ao capital simbólico, tá? Boa. Mais algum ponto vocês querem trazer ou vamos para a próxima rodada? Contamos. Vamos seguir? Beleza. Então, gente, a provocação que eu quero fazer para vocês aqui é o seguinte: o que a gente muitas vezes lê como sendo um talento natural que alguém tem, né? Alguém que leva jeito para determinada coisa ou não tem jeito para outra coisa, isso muitas vezes é uma história sendo contada sobre o tipo de capital exigido por aquele campo. E às vezes a pessoa ela herdou ou adquiriu aquele capital ali. Então, o que o Pierre Bourdieu traz para a gente com a teoria dele, ele, na verdade, ele refuta completamente a ideia de talento. A ideia de talento natural, de dom, né? Ele vai trazendo, não, cara, você vai navegar melhor ou pior dentro de determinados campos de acordo com os capitais que você herdou ou que você adquiriu, né? Então, o foda de estudar ciências sociais é que a gente para de romantizar a vida absolutamente, né? Tudo vira uma construção social e, na verdade, nem as coisas que você gosta te pertencem mais. Agora, a segunda rodada que eu quero trazer para vocês é mais uma investigação sobre campo e sobre doxas, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu trazer aqui a tela. E aí a gente vai aqui então entrar na seguinte reflexão. Eu quero que vocês escolham um espaço que você conheça bem e que você tente identificar alguma regra invisível que existe ali, tá? Então pensa num campo qualquer que você participa, sua família, seu trabalho, né? O campo religioso, seja o campo do esporte, seja o campo de qualquer conhecimento que você tem, o campo acadêmico. Escolha qualquer um desses espaços que você ocupa, que você navega diariamente, e identifica ali alguma regra invisível, né? Algo que ninguém disse, mas todo mundo sabe. Beleza? Então, escolhe aí um espaço que você participa, pensa em uma regra invisível. E quando você identificar isso, tenta lembrar também de um momento em que alguém tentou quebrar essa regra invisível e o que aconteceu com essa pessoa. Ou talvez tenha sido você. Onde você viu alguém quebrando essa regra que ninguém disse. Mas aconteceu alguma coisa com ela. Beleza? Então, vamos lá. Vou convidar vocês de novo para a gente conversar sobre isso em duplas, depois quartetos, depois a gente volta aqui. Beleza? Pode mandar brasa, Fernandão.
Acabou, acabou. Desculpa, desculpa, desculpa. É isso, desculpa. Aqui não tem como a gente voltar tomando um cafezinho, né? Ravi, eu acho que esse relógio do Zoom, ele roda mais rápido. Ele roda mais rápido, né? Que a gente começa a Ele não é um conversar. relógio comum, não É é. sempre insuficiente, gente. Nunca dá tempo. E aí, gente, queria ouvir vocês, assim, queria ouvir de cada grupo, pelo menos um campo e uma regra invisível que talvez vocês tenham discutido. Quem quer Ó, eu começar? acho que a Jaqueline tem uma história muito boa. Jaqueline, conta aí. Manda, já que se você sentir à vontade, pode compartilhar. Perfeito. A minha regra não escrita que eu trouxe aqui para o meu grupo é que no Brasil a gente não fala a palavra não. A gente não dá negativas diretas. E essa é uma regra que eu descobri trabalhando com times globais, que eu estava numa corporação onde a minha chefe era britânica e ela me indicou falar um não para uma liderança local. E eu falei, eu não posso falar não, você que tem que falar. Por favor, deixa que eu fale outra coisa. Eu tentei de várias maneiras explicar para ela que eu não podia dizer esse não diretamente, porque senão eu seria percebida como grossa, como alguém não colaborativo, como alguém que não está disposto a ajudar. Mas eu precisei falar o não, eu não consegui convencer minha chefe. Falei, lá vou eu, vai dar ruim, entendeu? E falei o não, e deu muito ruim. Aí depois ela veio me pedir desculpa, falou, não sabia que tinha essa regra no Brasil, é uma questão cultural de vocês. E as consequências são reais, né? Você acaba perdendo oportunidades, as pessoas olham feio pra você, tem gente que é grosso de volta, e você só tá dando um limite claro e objetivo. Mas a gente não fala, eu não vou na sua festa, a gente fala, bora marcar, vamos ver, eu volto pra você, e todos esses jeitinhos são jeitinhos elegantes da gente dizer, cara, não, não vou. Muito bom, tá aí uma verdadeira análise sociológica do brasileiro. Excelente. E mais? Avi, lembrei de quando. Isso eu não tinha falado no grupo, mas me veio à mente agora, né? Da questão quando a gente começou a utilizar as estruturas libertadoras, né? Dentro do contexto ali do judiciário, né? Do tribunal. E eu acho que tinha uma regra invisível ali que quem tinha cargo ali era o que falava mais e os demais ali ouviam só, né? Então, quando a gente começa a trazer as estruturas, né, de fato, que a gente começa a dar voz às outras pessoas, né, isso aí começou a incomodar nessa questão de, poxa, como assim, né? Todo mundo vai fazer parte da solução, né? Então, de início, a gente teve, ninguém fala isso, né? Que aqui, ó, quem fala é quem tem cargo, né? Quem tem, enfim, a hierarquia. Então, eu vejo isso muito na questão do capital simbólico também, né? Então, no dia a dia, a gente via isso. Mas depois a gente começou a quebrar isso com os resultados, né? Que a gente começou a obter com o uso das estruturas. Então, foi muito bacana, mas ao mesmo tempo foi bem desafiador, né? Raquel? Uma regra não dita na minha empresa, que a gente aprende muito tempo depois de estar lá dentro, não seja sincero na pesquisa de ambiência, porque senão você vai ser chamado para colaborar, para construir um plano de ambiência, para remediar essa ambiência horrorosa que você disse que você está passando, entendeu? Então você vê assim. Líderes horrorosos com uma aprovação de 90%, porque ninguém quer construir plano de ambiência, gente. Poxa, então assim, é uma coisa assim que é terrível, mas é verdade. Foda, muito bom. Tem mais, minha gente? Alguém quer trazer mais um? Eu vou falar uma coisa que eu não falei no grupo, rapidinho. Uhum. Existe um método que a gente utiliza em design e desenvolvimento de produtos que se chama FEMEA, que é a Failure Mode and Effect Analysis, que é uma coisa que a gente usa bem antes, vendo que os outros desenharam antes de fazer teste e tudo, e a gente critica. Olha, aquilo que você está bolando talvez não dê certo, aquilo que eu vou não dá certo. E aí as pessoas melhoram. Isso tem a ver com o que vocês estão falando, que a regra que existe no Brasil, principalmente em cidade pequena, onde essas famílias se encontram, nunca funciona esse método, porque ninguém critica ninguém.
com medo que a pessoa leve para o pessoal. Então, se ele vê que uma pessoa fez uma especificação errada, a pessoa não critica. Então, isso já é clássico como uma prática no Brasil, que em pequenas empresas de certos tipos, a aplicação dessa técnica não funciona porque ninguém quer criticar o que o outro fez. Ó. Muito bom, cara. Muito bom. Não sabia dessa. Muito bem, gente. Então, olha, para fechar, eu quero trazer para vocês que, bom, nenhuma dessas regras está escrita, né? Mas elas acabam ainda assim definindo quem se dá bem, quem não se encaixa em determinados espaços. E o que vai diferenciar muitas vezes o sucesso de uma pessoa dentro de um determinado campo não é necessariamente o quão competente ela é no trabalho dela, o quão boa ela é em fazer aquilo que ela se propõe a fazer, mas muitas vezes é o quanto ela está disposta a seguir essas regras, a ser complacente com essas regras. E muitas vezes as pessoas elas internalizam isso, daí vem o hábitos, certo? Elas internalizam isso inconscientemente. Muitas vezes elas nem sabem que elas estão topando a regra, mas elas se dão bem ali, porque elas aprenderam a lidar com isso, né? Então, às vezes a gente fica puto com aquela pessoa puxa-saco, mas às vezes ela nem percebe que ela está fazendo isso, ela só está jogando o jogo como ele foi desenhado. Essas são as regras do jogo, né? Culpe o jogo, não o jogador. E claro, né, minha gente, os filósofos e os sociólogos, eles ajudaram a gente a entender e interpretar o jogo que a gente está jogando, mas não basta só a gente interpretar o jogo, a gente precisa transformar ele. Então, a provocação final que eu deixo para vocês é, agora que você sabe mais sobre os tipos de capitais, sobre os campos sociais, sobre os hábitos, sobre os doxas, como é que você vai usar esse conhecimento para subverter essas regras, né? Uma coisa é a gente não estar ciente das regras do jogo e a gente jogar o jogo como ele está sendo proposto. Agora, uma vez que a gente viu, não tem como desver. E aí, quero convidar vocês também a conhecer um pouco dos meus outros trabalhos, tá? Eu fiz um trabalho satírico, é uma paródia de um manual de como sabotar países, feito pela agência que precedeu a CIA, né? É um material que era classificado, depois ele foi liberado, e eu me inspirei nesse material da CIA, de como sabotar países, e criei um manual de como sabotar organizações. É basicamente uma brincadeira aí, uma sátira que eu fiz. Você pode ver isso no site sabotagemcorporativa.org. O material é totalmente gratuito. E ali vocês vão ver uma brincadeira que eu fiz mostrando várias técnicas de sabotagem que nós mesmos, enquanto membros das organizações, usamos todos os dias. Então fica aí o convite para vocês conhecerem o Manual de Sabotagem Corporativa. Só acessar sabotagemcorporativa.org. E quero convidar vocês também para conhecer o meu coletivo, a Target Till, onde nós temos um blog com mais de 200 artigos publicados e temos um livro chamado Hacking Cultural, onde a gente apresenta ali basicamente o nosso método de como afetar a cultura com uma perspectiva informada por relações de poder e pela complexidade dos sistemas sociais. E é isso, minha gente. Obrigado por virem hoje, obrigado por toparem essa conversa. Quero agradecer muito aí ao Fernando e a Carol, que já se foi, pelo convite aqui para essa rede maravilhosa. Foi muito bom estar com vocês. E é isso, Fernandão. Deixo contigo aí. Cara, brigadão, Ravi, por... Conseguimos, né? Depois de várias idas e vindas, porra, muito bom ter a sua pegada provocativa aqui com essa comunidade e conectar essas tribos diferentes, né? A Jaqueline perguntou se eu ia compartilhar os slides. Porra, até onde eu saiba, vocês compartilham tudo e mais um pouco, né, cara? Então a gente manda esses slides no link, para o pessoal seguir. E aí, se conecta lá, porque o pessoal da Target Till é muito sacudido, cara. É muita produção de conteúdo, são muito cabeções vocês. Eu admiro demais o trabalho que vocês fazem lá. Obrigado. Gente, obrigado por terem vindo. Vemo no próximo. A gente vai ter uma revisão do ano bacana aí. A gente vai usar as Estruturas Libertadoras para olhar o que passou e o que virá e chegar a algumas conclusões inteligentes aí juntos. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Boa noite. Nos vemos em breve. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, Valeu, tchau. galera. Obrigada. Boa noite, pessoal. Valeu. Valeu.